Olá, eu sou Milena Barenco, sou orientada pela Juliane Rodrigues e co-orientada pelo Bruno Versosa e pela Gabriele Santos. E o meu trabalho tem como título Complexos Organometálicos em Tripanosomatídeos, uma revisão bibliográfica. Meus objetivos são descrever os cenários atuais das leishmanioses e da doença de Chagas, e os aspectos epidemiológicos, desde o ciclo de vida dos seus agentes etiológicos e seus meios de infecção, até as intervenções terapêuticas atuais, assim como novos tratamentos baseados em organometálicos. Para isso, foram realizadas buscas nos bancos de dados científicos PubMed e Google Acadêmico, selecionando artigos publicados a partir do início de 2010 e utilizando as palavras-chave listadas aqui. A Organização Mundial da Saúde classifica 20 condições patológicas como doenças tropicais negligenciadas. Tratam-se de enfermidades que atingem principalmente países da faixa de clima tropical e subtropical, afetando mais de 1 bilhão de pessoas. Grande parte dessas doenças são debilitantes ou desfigurantes, reduzindo a qualidade de vida dos pacientes e promovendo o estigma e isolamento social dos infectados. Dos investimentos em saúde, apenas 0,6% é direcionado a essas doenças. Isso se dá por fatores como a falta de visibilidade das populações afetadas, que são predominantemente pessoas de média ou baixa renda residentes em países subdesenvolvidos. Então, existe um acesso limitado dessas pessoas aos serviços de saúde, levando a uma grande subnotificação dos casos, que esconde o verdadeiro cenário das infecções e reduz o interesse no desenvolvimento de novos medicamentos mais eficientes. As leishmanioses são um grupo de doenças tropicais negligenciadas causadas pelo protozoário do gênero Leishmania, que infectam mamíferos, incluindo cães, roedores, marsupiais e o ser humano, sendo transmitida através de insetos vetores flebotomíneos dos gêneros Phlebotomus e Lutzomia. Atualmente, 53 espécies de leishmania já foram descritas, das quais 31 são parasitas de mamíferos e pelo menos 20 são patogênicas aos seres humanos. Além disso, 98 espécies já foram descritas como vetores comprovados ou suspeitos de transmitir a leishmaniose em humanos. Assim, são doenças com medidas de controle e prevenção muito difíceis, dada a diversidade de espécies, tanto dos vetores quanto dos protozoários. Os mapas contendo a endemicidade mundial das duas principais manifestações clínicas das leishmanioses, a visceral e a cutânea, mostram que os casos de leishmaniose distribuem-se principalmente na faixa de clima tropical, sendo considerada endêmica em 98 países. A OMS estima que existem aproximadamente 1 bilhão de pessoas vivendo em áreas endêmicas e, portanto, em risco de infecção. Desde a década de 40, os antimoniais pentavalentes são consideradas drogas de primeira escolha para tratar as leishmanioses. Com o tempo, surgiram drogas de segunda escolha, como a anfotericina B e a pentamidina, e também drogas de terceira escolha, como a paromomicina e miltefosina. Porém, todos esses fármacos apresentam efeitos colaterais que são tóxicos e frequentes, principalmente alterações cardiovasculares, renais e hepáticas. Também são de difícil administração, normalmente por via intravenosa, e além também de possuírem crescentes variações na eficácia e casos de resistência. Outra doença negligenciada tropical é a doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Ela é transmitida através do contato com resíduos ou excrementos de insetos triatomíneos infectados, mas também a transmissão por via congênita, transfusão de sangue e transplante de órgãos. Existem 3 diferentes gêneros de triatomíneos capazes de transmitir a doença, apresentando também uma grande variedade de espécies transmissoras, assim como a leishmania. A doença de Chagas é endêmica em 21 países da América Latina, sendo predominante nas áreas rurais, mas pela crescente mobilidade populacional e processos de urbanização, ela já foi detectada também em países africanos, europeus, nos Estados Unidos e no Canadá. Atualmente, estima-se que há de 6 a 7 milhões de pessoas infectadas pelo Trypanosoma cruzi. A quimioterapia para a doença de Chagas é um pouco reduzida. Os 2 principais medicamentos são o benzonidazol e o nifurtimox, que também apresentam toxicidade elevada, eficácia reduzida e casos crescentes de resistência. Nesse contexto, surge a necessidade de desenvolver novos compostos contra essas doenças causadas por tripanosomatídeos, que foram definidas pela OMS como prioridade no grupo de doenças tropicais negligenciadas. Os metais são utilizados na medicina há séculos, mas o pontapé inicial para a busca por novas drogas metálicas se deu
com o descobrimento da atividade antiproliferativa da cisplatina, que tem efeitos antitumorais já bem estabelecidos. Assim, hoje, alguns compostos à base de prata e cobre são utilizados como agentes antimicrobianos, complexos de ferro são usados como vasodilatadores, alguns fármacos de platina apresentam atividades antitumorais e medicamentos injetáveis e orais constituídos por ouro são opções em desenvolvimento para o tratamento de artrite reumatoide, além de infecções virais, tuberculose e câncer. Os metais são essenciais para todas as formas de vida. O ferro e o zinco são os íons metálicos mais predominantes nos seres humanos e, junto ao manganês e ao cobre, desempenham funções vitais, sendo importantes cofatores enzimáticos, além de atuarem em mecanismos de regulação gênica e sinalização celular. Logo, durante infecções, os íons metálicos exercem papéis biológicos que são importantes para a sobrevivência tanto dos parasitas quanto do hospedeiro. Como uma estratégia de defesa, os hospedeiros tendem a sequestrar os metais, como ferro, zinco, manganês e selênio, e mobilizá-los para dentro ou fora das células, até que se tornem indisponíveis aos patógenos, limitando seu crescimento e virulência em um processo denominado imunidade nutricional. Os compostos organometálicos surgem da coordenação de uma molécula orgânica a um núcleo ou alguma outra estrutura de metal. Assim, eles são definidos pela presença de uma ligação carbono-metal do tipo sigma. As ligações não covalentes presentes nas estruturas dos metais proporcionam a essas moléculas uma maior estabilidade e distribuição específica ao alvo terapêutico, além de apresentarem estado redox e capacidade de troca de ligantes, contribuindo para uma maior reatividade e afinidade pelos receptores celulares, que contribui para uma maior captação dos fármacos. Então, a coordenação aos íons metálicos pode ter uma ação direta no alvo terapêutico e também estimular o sistema imune do hospedeiro, visto o processo de imunidade nutricional. Alguns estudos demonstram que estruturas heterobimetálicas compostas por ferroceno, tiosemicarbazonas e núcleos metálicos de paládio ou platina são capazes de induzir morte celular no Trypanosoma cruzi e na leishmania. As tiosemicarbazonas atuam como ligantes bioativos, enquanto o ferroceno, um organometálico, atua como um coligante. Um estudo mostra que a associação dessas moléculas a núcleos de platina em concentrações de 0,3 e 0,6 micromolar foram capazes de induzir necrose em formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi encontradas no inseto vetor, além também de reduzir o número de amastigotas em células de mamífero. Foram constatados alguns efeitos celulares, como despolarização do potencial de membrana das mitocôndrias, corpo celular arredondado e perda ou redução do flagelo. Outro estudo revela que os complexos heterobimetálicos de platina ou paládio apresentaram efeitos antiproliferativos em Trypanosoma cruzi, mas que a coordenação à platina foi a mais eficiente, com valores de IC50 entre 0,79 e 0,76 micromolar, sendo 26 vezes mais ativos do que o fármaco usado atualmente no tratamento da doença. O complexo também teve a sua citotoxicidade reduzida, apresentando uma maior seletividade ao parasito. Em leishmania, organometálicos derivados da primaquina, usada no tratamento de malária, associadas ao ferroceno, tiveram efeitos antiproliferativos contra as duas formas do protozoário, as promastigotas encontradas no inseto vetor e as amastigotas que são encontradas dentro das células dos mamíferos infectados. O composto 7A foi muito mais eficiente do que a miltefosina, que é usada atualmente para o tratamento da doença. Apesar de apresentar um IC50 maior do que a miltefosina, o composto não apresentou nenhuma toxicidade para as células de mamífero, podendo ser considerado, então, mais eficiente nesse sentido. O ferroceno, coordenado a anéis aromáticos heterocíclicos como piridina, imidazol, quinolina e benzimidazol, também apresenta atividade contra formas promastigotas e amastigotas de leishmania infantum. Apesar de apresentarem IC50 mais altos do que a miltefosina, a dose máxima tolerada dos compostos organometálicos é muito maior, sendo então os compostos 3 e 12 os mais eficientes quando comparados com a miltefosina, que é extremamente tóxica.
Fungos e tripanosomatídeos têm certas similaridades nas vias de produção de esterol. Assim, antifúngicos inibidores da biossíntese de esterol, conhecidos como azóis, vêm sendo testados contra a leishmania e Trypanosoma cruzi. A associação de azóis aos metais pode aumentar a eficiência dos tratamentos, explorando o sinergismo entre droga e metal. Um complexo organometálico contendo rutênio já é conhecido por suas propriedades anticâncer e tem sido estudado como agente antiparasitário, já que tripanosomatídeos e células tumorais têm mecanismos metabólicos similares. Alguns estudos demonstram que a associação desse complexo ao clotrimazol pode aumentar a atividade contra promastigotas de leishmania major, com uma dose letal de apenas 0,015 micromolar, e também contra epimastigotas de Trypanosoma cruzi, com uma dose letal de 0,1 micromolar, sendo 110 vezes e 58 vezes mais ativos que o clotrimazol livre. Além também de não apresentarem nenhuma toxicidade apreciável para células de osteoblastos humanos quando foram testados em concentrações de até 7,5 micromolar. A coordenação de clotrimazol, cetoconazol e miconazol ao metal de transição manganês também fornece às moléculas uma maior atividade contra a leishmania major em comparação com os antifúngicos originais, apesar de apresentar alta toxicidade com um índice seletivo de 1 a 12, não sendo, portanto, indicado para tratamento das formas amastigotas. A combinação do antimicótico itraconazol com zinco também é uma potencial alternativa aos agentes antiparasitários atuais. Em leishmania, além de apresentar efeitos na faixa do nanomolar, o complexo foi muito mais ativo sobre as formas promastigotas e também amastigotas do que o itraconazol livre, como revelam os números de IC50. Os mesmos compostos também tiveram efeitos sobre formas epimastigotas e amastigotas de Trypanosoma cruzi, ainda na faixa do nanomolar e também muito mais eficientes do que o itraconazol livre. Então, é possível concluir que as doenças tropicais negligenciadas, de maneira geral, são um problema de saúde pública global, devido à sua baixa visibilidade, tratamentos defasados e tóxicos e políticas de prevenção e eliminação ineficientes. Nesse contexto, onde o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas é uma prioridade, algumas terapias à base de drogas metálicas, que já são utilizadas no tratamento de doenças, especialmente câncer, também podem ser aplicadas contra tripanosomatídeos, facilitando o design de novas metalodrogas com efeito antiparasitário no que diz respeito à seleção da molécula base, seja orgânica ou não, do centro metálico e da coordenação aos íons. Portanto, a coordenação de moléculas orgânicas aos metais pode aumentar a atividade antiparasitária dos compostos, tanto em leishmania quanto em Trypanosoma cruzi. E o papel funcional dos íons metálicos no processo de imunidade nutricional pode ser um meio de manter a homeostase desses íons no hospedeiro durante o tratamento, de forma a controlar a disponibilidade de nutrientes para os parasitos e interferir diretamente no mecanismo celular. Assim, eles podem estimular o sistema imune do hospedeiro e favorecer a captação dos fármacos, apresentando-se como substitutos promissores para o tratamento de doenças causadas por tripanosomatídeos. Aqui estão listadas todas as referências usadas nesse trabalho, e meus agradecimentos vão a todo o meu grupo de pesquisa, ao UFRJ, ao Nupex Bio, que apesar do trabalho ter sido remoto, não posso deixar de agradecê-los, e também à FAPERJ. Muito obrigada!